Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Omnicast. Eu sou o Omnicaster e vou apresentar para vocês hoje um especial aí sobre um filme específico que foi lançado no ano de 2012, aí, 21 de setembro de 2012, aqui no nosso país, Brasil. E o filme que eu estou falando é o filme Dredd, ou tanto faz, é esse personagem aí dos quadrinhos aí, que é bem famoso em certos nichos, assim, na verdade não é tão famoso assim. Mas, enfim, tem muitos fãs por aí, e é um personagem que é realmente muito interessante. E o filme também se mostra, de certa forma, até mesmo interessantezinho, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aí no decorrer do especial, então fiquem confortáveis aí e bora nessa. E como sempre aí, eu vou ler um pouquinho aqui, resumindo um pouco da sinopse para vocês saberem do que eu estou falando. E a sinopse é assim: na cidade violenta e futurista de Mega City One, há 120 anos no futuro, ou seja, daqui a 120 anos, a polícia tem autoridade para agir como juiz, júri e carrasco. Eu dei essa entonação porque no filme o personagem dessa entonação, então vamos nessa. Mas enfim, esses juízes aí, dentre eles tem o juiz Dredd, que é interpretado pelo Karl Urban, que vocês devem se lembrar aí de filmes como, por exemplo, Star Trek, e também pela série agora bem famosa aí, onde ele interpreta Billy Bruto, The Boys. E esse juiz aí é o mais temível de todos eles, a gente sabe desde o começo que o cara é o fodão da parada, e recebe uma missão. Ele tem que fazer um teste com essa juíza novata, que também é uma médium sensitiva, ou seja, ela consegue rever coisas do passado, futuro, consegue... Tá, isso aí, acho que não, na real. Mas então eu não entendi muito bem quais são os poderes exatamente, mesmo assistindo o filme, mas digamos que ela consegue ler a mente das pessoas. É isso aí, ela é o professor Xavier ali, desse filme aqui, e ela é a Cassandra Anderson, interpretada pela Olivia Turbley. No que seria apenas um dia de avaliação, os juízes aparentemente seguem para uma cena rotineira de crime num cortiço conhecido como Peach Trees. E esse cortiço aí, pessoal, é bem interessante, porque nessa Mega City One, que a gente é apresentada nesse universo, que é uma grande cidade que se estende até de Washington, até uma outra cidade lá da América do Norte, dos Estados Unidos. Não vamos lembrar agora até de qual cidade, mas é uma grande cidade ali que, como é um espaço muito pequeno, construíram prédios extremamente gigantes e que comportam muitas pessoas, milhões de pessoas, se eu não me engano. E nesses prédios geralmente são dominados ali pelo crime, algo do tipo. Então esse futuro que é apresentado pelo filme é um futuro bem decadente, assim, porque o mundo ele foi devastado e sobrou essa cidade aí na América do Norte. Não sei se em outros lugares vai ter, porque o filme não se presta a dizer isso, mas o que importa é que tem essa cidade, a Mega City One, e ela é dominada ali pelo crime. A gente vê que o crime é bem presente, então é como se a última barreira ali fossem esses juízes aí, como o juiz Dredd. E esse prédio ali específico, que é conhecido como Peach Trees, é administrado pelo clã da Madeleine Madrigal, ou a Mama, como ela é conhecida no filme, e ela é interpretada aí pela Lena Headey, que vocês devem conhecer como a Cersei de Game of Thrones. E quando eles tentam prender um dos capangas dessa organização criminosa, o Dredd vai lá, entra nesse cortiço aí e vai prender um cara porque ele andou fazendo merda. E daí essa Madeleine, ela manda fechar o prédio inteiro para ninguém sair. Daí começa o filme de verdade, onde o Dredd vai ter que prender o cara e ainda assim conseguir salvar a si mesmo e a sua parceira ali que está sendo avaliada. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o geral, essa parte mais geral desse filme aí. Bom, Dredd de 2012 é um filme de ação que tem uma premissa até bem interessante. Ele tem uma classificação etária de 18 anos e tem 95 minutos de filme. E ele é bem interessantezinho porque, claro, o Dredd em si é um personagem que é bem interessante já nos quadrinhos. E no filme o que carrega, na verdade mesmo, é o personagem do juiz Dredd, pessoal. Ou seja, que é interpretado ali de uma forma bem interessante pelo Karl Urban. E esse filme aí foi dirigido pelo Pete Travis. E é um filme muito médio, assim, pessoal. É difícil dar outra avaliação para ele que não seja bonzinho.
Mas aí vocês estão pensando, por que tá tendo um especial sobre um filme que é bonzinho? Porque apesar de ter cenas de ação que são muito, mas muito comuns e que não empolgam tanto assim, porque elas não têm uma coreografia avançada ou algo do tipo, geralmente são takes curtos entre o protagonista atirando e os bandidos recebendo tiro. Só isso, nada mais do que isso. Mas mesmo assim temos algumas falas, algumas cenas bem interessantes aí, protagonizadas pelo juiz do Karl Urban, pessoal. Ou seja, ele consegue carregar o filme porque é um personagem carismático. E pode lembrar aí, para quem não conhece o Dredd, pode lembrar o personagem do Punisher da Marvel, por exemplo. Mas daqui de uma forma um pouco mais diferente, ali, seguindo a lei da sua forma, digamos assim. E como ele diz, ele é a lei nesse mundo, ou seja, ele pode aceitar, digamos assim. É interessante esse universo do Dredd, porque é algo que a gente não vê comumente, ou seja, é bem original, até mesmo os visuais e o jeito que as coisas acontecem, como por exemplo, ele dá a sentença na hora e ele mesmo já executa na hora, ou seja, ao invés de só dar um tiro ali no personagem do filme, ele vai lá e diz a sentença primeiro e tal, então, tipo, isso ficou bem confuso. Mas enfim, é tipo isso, ou seja, ele, como eu disse, ele é o juiz, o executor e o carrasco, então é tudo bolado ali na hora. E isso é impressionantemente da hora, não parece tanto comigo falando, mas é bem da hora. E como eu disse, o visual desse mundo, tudo que acontece ali dentro é bem legal. E é claro, o filme ele teve um orçamento de 41 milhões, na verdade 45 milhões, perdão, e teve uma receita menor que o orçamento ali, chegando aos 41 milhões. Então você vê que esse filme aí, por ser tão meio diferente, ser um personagem desconhecido, não funciona muito bem como um blockbuster, pessoal. Mas eu acredito que no futuro talvez ele seja mais lembrado. Quem sabe, ou quem sabe se esqueça aí de forma definitiva. Mas de toda forma, eu gostei desse filme. É claro que eu não daria um 10 de 10 para ele. Talvez não chegaria nem ao 9. Mas é um filme que, por ser curto, ele também não se alonga demais no que deve ser, então não vai ser uma experiência penosa ou tão demorada assim para vocês. E ele, de toda forma, é um filme que tem uma identidade própria, e acho que isso é muito importante para um filme, ou seja, ele destoa da maioria do que a gente já sabe, e isso é claro no enredo dele e nas localizações, na lore, etc. Mas é claro na ação e etc. Ele é um filme que é bem normalzinho, bem padrãozinho mesmo, chegando a ser pior do que a maioria. Essa é a minha ressalva de verdade. E é claro, tem algumas cenas de ação que são interessantes, existem exceções dessa regra, mas tem alguns efeitos exagerados também, como por exemplo o uso de slow motion, que não ficou legal nesse filme aqui. Claro, tem toda a motivação para esse slow motion ser usado, mas ele causa alguns furos de roteiro e também outras cenas ali que são um pouco chatas, mas a cena final do filme vale todo o filme praticamente, porque é muito da hora. E o Dredd ali, o juiz, ele larga algumas frases que são bem interessantes, são bem parecidas com os quadrinhos. E a atuação mesmo ali do Karl Urban é bem referente ali aos quadrinhos também, pessoal. E lembrando que existe outro filme de Dredd lá de 1900 e lá vai bolinha, que é protagonizado ali pelo Sylvester Stallone, que eu garanto pra vocês que é bem, mas bem pior que esse. Então se você gosta daquele, assiste esse que tá joia demais. E pelo menos nesse filme aqui de 2012, Dredd não tira o capacete em momento algum, que era um problema do Stallone nesse filme mais antigo aí, porque nos quadrinhos o Dredd nunca tira o capacete. E parece um detalhe pequeno, mas tira muita identidade do personagem, que é para ser um juiz, o juiz Dredd, não o Stallone ali, por exemplo. Mas agora reclamações à parte, a atuação do Karl Urban, até mesmo a atuação facial ali da parte que aparece o rosto dele, é bem fiel aos quadrinhos. Eu sei que parece ser difícil, já que é uma máscara que cobre metade da face dele, mas é bem fiel mesmo. Se vocês quiserem conferir depois, eu acho que é uma boa, pessoal. Então é esse filme aí, que é um filme comum, mas que não é comum ao mesmo tempo, e por isso eu fiz aí um especial sobre ele, pessoal. Então aí já fica a recomendação para vocês assistirem também. Esse filme aí, ele fica ali um 8, vou dar um 8 para ele, que também foi a nota que ele recebeu no Rotten Tomatoes aí de 79%. E esse aí foi o especial de hoje, espero que vocês tenham curtido. Omnicaster desligando e até a próxima.